A divisão gastroentérica. A divisão gastroentérica, como a gente já estudou, ela é uma via principalmente parasimpática, onde tem liberação de acetilcolina no segundo neurônio ganglionar. Ocorre a divisão gastroentérica, como eu falei, é o segundo cérebro do nosso organismo. Possui uma intricada rede de neurônios, em torno de 8 a 100 milhões de neurônios nas paredes das vísceras e possui várias camadas principais que estão acopladas ao músculo visceral. Possui 2 plexos mioentéricos, como a gente já viu em outro slide, no slide passado, o plexo de Auerbach. Esse fica localizado entre a camada circular e a longitudinal do músculo liso e um submucoso mais interno entre a camada do músculo liso e a camada mucosa. Então, 2 plexos o sistema gastroentérico possui, o mioentérico e o submucoso, ou o plexo de Auerbach ou o plexo de Meissner. Os movimentos peristálticos, eles vão obedecer uma sequência ordenada. Então, o que acontece? A musculatura da região onde está o bolo, ele vai se apresentar relaxado e a parede vai se contrair decorrente da presença do bolo. Isso vai ser um estímulo para formar um anel de vasoconstrição que vai empurrar. Então, nós vamos ter uma contração acima, uma contração cranial e uma contração anal, que é relativa ao bolo alimentar. Então, nós vamos ter 2 tipos de movimento. Aqui dá para ver melhor o anel de constrição, que ocorre uma constrição para que ocorra o movimento do intestino e esse alimento seja transportado pelo tubo intestinal. O processo vai ser importante porque vai deslocar o bolo alimentar, realizando a digestão. Esse estiramento que ocorre quando o alimento está dentro do intestino vai ser detectado por mecanorreceptores e também interneurônios. Esses vão inibir a musculatura lisa distal, o anel de relaxamento e a contração da musculatura lisa proximal, ou seja, o anel de constrição. O sistema nervoso autônomo ele vai funcionar de 2 tipos principais, um modo reflexo e um modo de comando. Como que é o modo reflexo? Então, as informações nervosas de cada órgão do sistema orgânico, dependendo de como ela estiver, vai existir uma resposta apropriada lá na coluna, lá na medula. Por exemplo, quando você come, alguns mecanorreceptores na parede do estômago, eles vão dizer que teu estômago está cheio. Meu estômago está cheio. Então, imediatamente, o sistema mesentérico ele vai acionar alguns tipos de neurônios e efetores que vão aumentar a produção de hormônios para aumentar o movimento e para aumentar a lubrificação, fazendo com que ocorra uma digestão completa e conseguindo transportar o bolo alimentar pelo sistema digestivo. Quem são esses efetores que fazem com que ocorra esses estímulos? As fibras musculares lisas da camada interna dos intestinos e do estômago, as células produtoras de ácido clorídrico, nós vamos estudar no sistema digestivo todas essas células produtoras de muco e ainda as enzimas digestivas. No modo comando, nesse caso, tem uma diferença. Vai acontecer primeiro a ativação do sistema nervoso autônomo nas regiões centrais, ou seja, no córtex e na região subcortical. Por exemplo, quando vocês lembram de alguma emoção, de alguma emoção, ou de uma tristeza, ou de uma alegria, sempre existe a ativação do sistema nervoso autônomo. Ou se você tem medo de alguma coisa, ou se você teve um estresse pós-traumático, por exemplo, você vai lembrar daquela situação e vai salivar, sentir sudorese, sentir medo.
Todos os sinais de sistema nervoso autônomo ativo vão aparecer decorrente dessa emoção, dessa imagem, desse pensamento. Os efetores do sistema nervoso autônomo, quem são? São os mensageiros químicos autonômicos, são os neurotransmissores e os neuromoduladores das fibras pós-ganglionares. Na verdade, eles não são geralmente sinápticos, nem vinculados na circulação, que nem outros sistemas. Os neurotransmissores e neuromoduladores geralmente são liberados no meio extracelular, fora da célula. Nessa vão fazer uma difusão e chegar até os receptores. Os tipos principais dos efetores são os glandulares, no caso do sistema gastrointestinal, as células secretores, as musculares, as mio e epiteliais, que vão constituir órgãos específicos. Os exemplos maiores são o coração e o pâncreas. O pâncreas é uma grande glândula e o coração é um órgão contrátil. Podem ainda se misturar aos tecidos do sistema nervoso autônomo, sem se reunir especificamente aos órgãos. Por exemplo, na parede do trato gastrointestinal existem células que produzem muco e outras que têm a capacidade de absorver nutrientes. Já as glândulas sudoríparas e lacrimais, elas vão possuir um ducto, como vocês podem ver na figura, e nesse caso existem elementos contráteis, ou seja, células epiteliais, que vão drenar esse fluxo secretado. Já a medula adrenal é super importante, essencial à vida. Se você tirar a medula adrenal, que fica sobre os rins, você pode morrer, é morte iminente. A medula adrenal, ela possui células secretoras, as células cromáfins, e essas células, elas vão estimular os neurônios pós-ganglionares. Esses neurônios pós-ganglionares são modificados e ele tem uma origem na crista, e os modificados, eles não vão possuir dendritos e nem neurônios. E essa substância liberada pela medula adrenal vai para áreas distantes. Por exemplo, a liberação de adrenalina e noradrenalina circula, ultrapassa por difusão a circulação sanguínea até chegar ao coração e fazendo com que ocorra o estímulo dos batimentos cardíacos, principalmente numa situação de estresse. Ação autonômica sobre os efetores glandulares. Nós vamos ter dois tipos. Uma que tem a liberação de muco, produção de secreção de muco, e outra indireta, que ocorre na rede vascular da glândula. Nesse caso, vai aumentar, vai fazer uma alteração da circulação no local. O exemplo maior são as glândulas salivares. Nesse caso, as glândulas salivares, elas vão ter uma atividade parasimpática e vai provocar uma secreção fluida e copiosa. A atividade simpática, nesse caso, na saliva, vai produzir uma saliva viscosa e rica em amilase, que vai ser importante para diluir o carboidrato, degradar o carboidrato. Age também nos vasos e causa vasoconstrição. Os efeitos contráteis ocorrem principalmente na musculatura lisa, principalmente na motilidade do trato gastrointestinal, no sistema respiratório, no olho, no cristalino e na íris, nos ductos urinários e na bexiga. Vários são os ductos glandulares também que ocorrem nos corpos cavernosos e toda a rede vascular, tanto arterial quanto venosa. As fibras musculares lisas. As fibras musculares lisas são células fusiformes, ou seja, são alongadas, finas, mas, no entanto, elas são mais curtas que as fibras esqueléticas. Se reúnem em feixes e são acopladas por junções comunicantes. São junções comunicantes que acabam por unir essas fibras musculares. O que são as junções comunicantes? Elas estão principalmente presentes na fibra do miocárdio, não se dispõem em bandas, mas são dispersas no citoplasma.
é um evento, a contração desse tipo de fibra que possui junções comunicantes, é um movimento sincronizado para que todas elas juntas possam se contrair, por isso o grande número de fibras. A contração das células musculares lisas ocorre de uma forma diferente da contração muscular. Ela vai ser obtida pela atividade autonômica também, e as fibras vão gerar uma contração espontânea. As células marca-passo. Esse daqui é interessante, gente. Ditam um ritmo próprio de a motilidade da fibra e apenas modificada e regulada pela inervação autonômica. As células marca-passo está presente no organismo, no coração, e nessas regiões do coração vai haver o início dessa contração, que nada mais é do que nodos importantes que trabalham independentes e sozinhos, chamados nodo sinoatrial e átrio ventricular. O coração do coração, porque é aqui que começa a vida, é aqui que começa o batimento cardíaco do indivíduo. As vísceras. No caso das vísceras, se, por exemplo, vocês cortarem a conexão das vísceras com o sistema nervoso autônomo, a motilidade continua mesmo assim. Como eu já disse, ele vai ter motilidade menor, mas vai acontecer. No entanto, apesar da expansão, apesar de ter essa motilidade, ele não vai impulsionar adequadamente o bolo alimentar. Os movimentos vão aparecer desordenados e vai aparecer um grave distúrbio da função da víscera em si. No outro vídeo nós vamos ver estratégias de controle do sistema nervoso autônomo.